Abrimos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Faremos a leitura e a exposição dos versos 27 a 30. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Do 27 ao 30, o tema desse sermão é Vivendo em unidade na família da fé. Vivendo em unidade na família da fé. Assim diz a palavra do Senhor. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Oremos mais uma vez. Pai Santo, estamos reunidos na Tua presença, ó Deus, para Te prestar-lhe culto, para, ó Deus, entoar louvores ao Teu santo nome, para meditarmos na Tua palavra e para ouvirmos, ó Deus, a Tua voz através da pregação. Por isso, ó Deus, que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e corações, para que possamos compreender, aprender, ó Pai, absorver e colocar em prática, ó Pai, a Tua palavra no nosso viver diário. Fale conosco nessa noite, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Imagine um time de futebol. Um time pode ter os melhores jogadores, pode ter um grande investimento, pode ter um técnico excelente. Mas se neste time cada jogador quiser brilhar sozinho, não há passes, não há estratégia e também não há vitória. Agora pense em um time que seja tecnicamente limitado em relação ao outro, mas nesse time todos jogam juntos, todos defendem e atacam juntos, e todos seguem um plano ou um objetivo em comum. Esse time certamente será o vencedor. Assim também é a igreja, assim também é o corpo de Cristo. Paulo está nos ensinando aqui que não basta sermos um bom jogador individualmente, mas que é preciso jogar juntos, que é preciso sofrer juntos e que é preciso também lutar juntos. Porque o Evangelho, meus irmãos, não é um esporte individual, o Evangelho é uma batalha coletiva. Esse mês de maio é conhecido como um mês da família, um mês em que nós dedicamos os nossos estudos bíblicos dominical e também os nossos sermões para nutrir, fortalecer e abençoar as famílias da nossa igreja. E Paulo vai nos ajudar aqui na sua carta aos Filipenses, ensinando um modo correto de viver em família, a grande família da fé, que é a nossa igreja, que é o corpo de Cristo. E a recomendação, a princípio, de Paulo é individualmente. Ele vai nos orientar para vivermos de modo digno do Evangelho, mas em segundo lugar ele traz uma exortação, uma recomendação coletiva, que é um chamado para vivermos de maneira unidos na família da fé, de forma que o propósito seja o mesmo, de forma que as lutas e as batalhas sejam travadas juntas, para a fé evangélica crescer, o reino de Deus crescer nesta terra. E quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele demonstra o carinho, o seu amor que ele tinha por aquela família da fé em especial que Deus havia lhe dado. E como Paulo queria bem os crentes de Filipos, como ele se afeiçoou dele. Paulo fala no início dessa epístola, alguns versos antes da nossa perícope, o quanto ele ansiava por estar com os irmãos, o quanto ele tinha saudade daquela igreja. Olha o versículo 7 do capítulo 1. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes
da graça comigo. Algo interessante aqui, no que diz respeito à família da fé, é que todos nós somos participantes de uma mesma graça. E ele continua: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Essas palavras iniciais do apóstolo Paulo demonstram o quanto ele amava aquela família da fé que se encontrava ali na cidade de Filipos. Ainda que Paulo estivesse preso, ele se alegrava porque Deus estava usando as suas cadeias para o progresso do Evangelho, pois as pessoas, olhando para a prisão de Paulo, eles pregavam a Cristo com mais ousadia. E mesmo preso, Paulo tinha liberdade de escrever as suas cartas, de orientar os seus irmãos e de pregar o Evangelho de Cristo. E Paulo estava disposto a tudo, tanto a sofrer prisões por causa do nome de Cristo, tanto também como ser morto, martirizado por causa da sua fé em Cristo, porque ele escreve na sua carta, essa mesma carta: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, ele diz: se ficar vivo traria proveito para o reino, para a obra do Senhor. Ele vai se alegrar nisto também, entendendo que Deus é quem conduz as nossas vidas, tanto para a sua glória, quanto para o seu proveito, quanto para o benefício do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Agora ele está decidido a nos ensinar a conduta correta dos crentes de Filipos, que nós trazemos para os nossos dias, nos exortando a viver, sobretudo, do modo digno do Evangelho de Cristo. E a pergunta que nós precisamos fazer e refletir, antes de expormos aí os versículos dessa perícope, é: como você tem vivido a sua vida cristã? E quando eu falo de vida cristã, não falo da sua vida individualmente, também é importante, mas como você tem vivido a sua vida cristã coletivamente. No mês da família, nós tradicionalmente todos os anos distribuímos ou fazemos ali a lista de oração pelas famílias, onde cada família vai tirar uma outra pessoa, uma outra família, e vai orar com ela, e se possível visitar essa família, interceder ao longo de todo o mês de maio por essa família. E acontece que alguns anos simplesmente você não sabe quem orou por você. Agora a gente sabe porque a lista foi colocada lá, no grupo. Mas havia anos que as pessoas não se conheciam, que elas não entravam em contato, que não diziam: olha, estou orando por sua família. Isso é indiferença. Isso não é viver a comunhão do corpo de Cristo. Então, como você tem vivido a sua vida cristã no que diz respeito ao coletivo, à vida da igreja? Se você fosse avaliar a sua conduta no que diz respeito a esse quesito, de 0 a 10, dê uma nota, entendendo ali que a nota de corte é 6. Você ficaria reprovado na média ou seria aprovado com louvor no que diz respeito ao seu envolvimento com o corpo de Cristo? Qual é o seu nível de envolvimento com o corpo de Cristo? Qual é o seu nível de comunhão com os seus irmãos que compartilham com você de uma mesma fé? Porque às vezes, meus irmãos, nós somos excelentes, somos nota 10 para nos dedicarmos ao trabalho, para assistirmos filmes e séries no stream, para participarmos de bons momentos de entretenimento, mas e no que diz respeito à vida cristã? No que diz respeito ao viver de modo digno do Evangelho de Cristo, será que seremos aprovados com nota máxima? Se não, qual é a nossa deficiência? Onde nós estamos falhando? Porque não conseguimos nos envolver verdadeiramente com o corpo de Cristo para entendermos que somos membros deste corpo? Qual é o nosso nível de envolvimento com o corpo de Cristo? E quando vêm as lutas? Quando vêm as provações? Às vezes vem acompanhado de desânimo, de desculpas, de revolta, de uma série de questionamentos contra Deus, porque todos nós queremos as bênçãos de Deus, mas poucos de nós estamos dispostos a suportar a graça de padecer por Cristo Jesus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Estamos dispostos a participar
dos sofrimentos de Cristo? Essa é uma pergunta interessante, porque às vezes quando vem os sofrimentos, nós blasfemamos contra Deus, nós questionamos o porquê de Deus e deixamos de entender que Ele é o Deus soberano, que cuida, que ama e que zela pelo seu corpo, que é a sua igreja. E diante dessas verdades, meus irmãos, nós aprendemos que viver de modo digno do Evangelho de Cristo é permanecer firmes, lutando juntos pela mesma fé evangélica e estando também preparados para sofrer por causa do nome de Cristo, se preciso for. A primeira verdade que eu destaco nesse texto é que Deus nos convida a viver com integridade, de modo digno do Evangelho de Cristo. Olhe para a primeira parte desse versículo, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Dignidade é algo que poucos possuem, infelizmente poucos almejam. Nós brasileiros somos conhecidos no exterior pela nossa falta de dignidade. Quando fala-se no Brasil, no exterior, lembra-se logo do futebol, mas também do carnaval, das festividades dedicadas aos prazeres e às luxúrias da carne. E o fato é que o brasileiro, ele tem orgulho de tirar vantagem dos outros por meios ilícitos e se considera às vezes mais esperto do que os seus pares através de métodos espúrios, como o famoso jeitinho brasileiro. Não dá para dar um jeitinho? O jeitinho brasileiro? A orientação de Deus nas Escrituras, meus irmãos, é ir na contramão de tudo isso, e na contramão deste mundo. A exortação de Paulo nesse sentido é que vivamos de modo digno do Evangelho de Cristo. Hernandes Dias Lopes, quando ele comenta essa passagem no seu livro, ele diz que a teologia precisa produzir vida, a doutrina precisa desembocar em ética. Aqui é o Evangelho que estabelece a norma ética. Os crentes de Filipos deveriam viver como pessoas convertidas, tanto dentro da igreja quanto lá fora no mundo. A fé que abraçamos precisa moldar o nosso caráter. Olha que profundo. A fé que abraçamos precisa moldar o nosso caráter. A palavra que Paulo usa aqui para exortar a igreja de Filipos, nessa primeira parte do versículo 27, é vivei. Mas essa palavra vivei significa seja um cidadão. Um cidadão. Filipos era uma colônia romana e os seus habitantes, em sua maioria, eram cidadãos romanos. E eles se orgulhavam de serem cidadãos romanos, de usufruírem dos direitos e privilégios da cidadania romana. Eles se vestiam como os romanos, eles seguiam as leis ditadas pelo imperador de Roma e eles se orgulhavam disso. Agora, Paulo convoca os crentes de Filipos não a viver como cidadãos de Roma, mas como cidadãos dos céus, digno do Evangelho de Cristo. E aí nos perguntamos, temos vivido de modo digno do Evangelho de Cristo? Talvez você se lembre de quando professou a sua fé, de quando você veio à frente desta igreja e publicamente professou a sua fé em Cristo. Se você nasceu e cresceu nessa igreja, provavelmente no período da adolescência você deve ter feito o curso de catecúmenos. E você fez o curso de catecúmenos, depois foi avaliado pelo conselho da igreja, então estabeleceu-se um dia para que você pudesse professar publicamente a sua fé. E você vem em um culto público, em um culto solene, e você vai responder algumas perguntas do manual litúrgico, e essas perguntas vão confirmar a sua fé diante de Deus, sobretudo, mas diante dessas testemunhas, que é o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. E quando você professa a sua fé, você então sela um compromisso de viver de modo digno do Evangelho de Cristo, de viver como um cidadão do reino dos céus. E aí a pergunta que nós precisamos fazer, cada um a si mesmo, é: a nossa prática está em harmonia com a fé que um dia professamos? A nossa vida cristã, a nossa vida no dia a dia, tem de fato demonstrado que você
vive de modo digno do Evangelho de Cristo? Como que as pessoas enxergam você lá fora? Como uma pessoa ética, digna, íntegra, honesta, sociável? Quais são os atributos e as qualidades que aqueles que convivem com você lhe atribuem? As pessoas enxergam em você as marcas de Cristo? É interessante, meus irmãos, quando nós lemos a passagem que narra quando Cristo foi preso, e Cristo então é preso, é levado ali diante dos juízes de Israel, e Pedro está lá por perto, está lá, né, no momento em que ele vai trair Jesus Cristo. E as pessoas chegam e identificam Pedro. Sabe como eles identificam Pedro? Pelo comportamento de Pedro, pelo jeito que Pedro falava. As pessoas chegam para Pedro: olha, você também é um deles. E o texto diz: pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. Por quê? Como é que eles sabiam que Pedro era um deles, ou seja, um dos discípulos de Cristo? Aí eles vão afirmar: o seu modo de falar o denuncia, o seu jeito de falar. Ele falava como Cristo, ele vivia como Cristo. O seu modo de falar, o seu modo de viver, de se portar, remete o caráter de Cristo, aponta para a glória do seu Salvador. A sua conduta mostra que você de fato é um cidadão dos céus. Suas palavras são abençoadas e abençoadoras como as palavras de Cristo. Os seus pensamentos, os seus desejos são os pensamentos e os desejos de Cristo. Nós precisamos fazer essa pergunta. Viver de modo digno do Evangelho é entender o valor que o Evangelho tem para as nossas vidas. O Evangelho, meus irmãos, é a manifestação da graça de Deus. É olhar para nós e reconhecer que somos pecadores, indignos, mas entender a profundidade do amor de Deus em nos escolher, em nos perdoar, em nos lavar, em nos purificar dos nossos pecados e nos trazer para a sua família. Isso é o Evangelho, e tudo é graça, tudo é presente de Deus. Deus não nos escolheu porque nós somos bons, pelo contrário, porque o seu amor é tão grande a ponto de olhar um pecador no tremedal de lama e estender a sua mão e colocá-lo sobre a rocha firme, que é Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. Agora, uma vez que fomos salvos dessas trevas, uma vez que fomos libertados, que fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, nós somos exortados a viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Portanto, pergunte-se: como a sua vida tem refletido o Evangelho de Cristo diariamente? Busque uma vida que honre a Cristo em todos os seus aspectos, no trabalho, nas relações familiares, na diversão, na vida em comunidade, na vida como corpo de Cristo. A segunda exortação, meus irmãos, ou o segundo desejo que Paulo apresenta aqui na sua perícope, ainda no versículo 27, é que os crentes de Filipos permaneçam juntos, lutando juntos pela fé evangélica. Olha o que ele diz, a parte B do versículo 27. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, e lutando juntos pela fé evangélica. Se em primeiro lugar o versículo 27 traz um apelo subjetivo, uma exortação pessoal ou individual, agora na segunda parte desse verso, Paulo nos lembra que o propósito da vida cristã, de viver de modo digno do Evangelho de Cristo, é que você saiba viver bem coletivamente com o seu corpo, lutando juntos pela fé evangélica. Meus irmãos, ninguém pode ser crente sozinho. Ninguém pode dizer: eu sou crente, mas eu não gosto de ir para a igreja, eu não gosto de participar, dos trabalhos da igreja, do culto, da liturgia. Eu gosto de ser crente aqui na minha casa, o crente da pandemia, que senta no sofá e assiste lá os canais do YouTube. Eu gosto de ser crente assim, pastor, porque aí eu ouço o Augusto Nicodemos. Se eu não gostar do sermão, eu mudo, ouço do Hernandes Dias Lopes, e se sobrar tempo, eu ouço o que o pastor Tiago está falando lá. Os crentes de YouTube, porque é fácil ser crente assim, sem compromisso com o corpo de Cristo. Ainda tem crente que nem ouve esses sermões. Tem uns que ficam só em casa mesmo,
E quando você pergunta qual é a sua fé, eu sou crente. É crente. Mas como é que você demonstra? De vez em quando eu vou na igreja, levo meu filho para ser batizado. É isso. Ser crente é isso, uma fé rasa e superficial, mas que não traz comunhão, que não traz envolvimento, que não faz com que você participe efetivamente do corpo de Cristo. Meus irmãos, quando nós somos chamados para lutar juntos pela fé evangélica, Paulo já vai falar uma linguagem combativa aqui. Ele enxerga o corpo de Cristo como um grande exército que se junta para lutar as batalhas de Cristo, lutar as batalhas de Cristo. E quando nós olhamos para essa linguagem militar, nós lembramos da igreja militante. O que é a igreja militante? A igreja militante é essa igreja que está lutando contra o pecado, contra as hostes celestiais, contra os principados e potestades, contra o pecado que tenazmente nos assedia. Esta é a igreja militante. Você faz parte da igreja militante. A igreja militante um dia será triunfante, porque nós somos chamados para vencer. Já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas enquanto estivermos neste mundo, nós precisamos entender que estamos em uma grande batalha, e que essa batalha não se trava sozinho. Nós precisamos dos nossos companheiros, dos soldados que nos apoiam, que nos dão cobertura para enfrentarmos as grandes lutas que Deus tem colocado diariamente na nossa vida. Portanto, viver de modo digno do Evangelho é unir-se aos demais membros do corpo de Cristo para lutar juntos pela fé evangélica. Em meio às lutas e aos combates da vida da igreja, nós precisamos aprender a ser fortes. Sejam fortes, permaneçam firmes. É muito fácil servir a Deus quando tudo nos vai bem, mas a orientação é: permaneçam firmes quando chegarem as batalhas, permaneçam firmes quando chegarem as lutas, permaneçam juntos, tendo uma mesma unidade e um mesmo propósito. Olha só as palavras de Paulo: um só Espírito e uma só alma. A igreja, em seus vários aspectos, precisa ter o seu objetivo macro, o seu grande objetivo definido. Nós somos o povo de Deus, salvos para adorar o seu nome, e esse é o propósito da igreja de Cristo. O corpo de Cristo na terra é para refletir a glória de Deus. A sua existência neste mundo, conforme a primeira pergunta do breve catecismo, é viver para a glória de Deus. É viver para a glória de Deus. Esse é o nosso propósito, e nós precisamos fazer isso em um só Espírito, em uma só alma, e também, meus irmãos, lutando juntos pela fé evangélica. A unidade do combate aqui, meus irmãos, é pela causa de Cristo. Por isso a igreja tem que parar de se perder em picuinhas, em coisas pequenas, em desentendimentos secundários, porque nós temos uma causa maior para lutar, e não é entre si, mas é contra o inimigo que tenta o tempo todo nos devorar e nos destruir. Nós precisamos lutar as batalhas de Cristo, nós precisamos lutar pelas causas de Cristo. As lutas internas, os conflitos internos servem apenas para nos desviar do grande foco que a igreja precisa se concentrar, que é lutar pela causa de Cristo juntos para a glória de Deus, contra os principados e potestades, contra o dominador deste mundo tenebroso. Aí sim a igreja precisa lutar juntos pela fé evangélica. Mas a igreja também precisa viver em unidade de trabalho. Lutar juntos pela fé evangélica, meus irmãos, significa que a igreja não é apenas um amontoado de gente vivendo num parque de diversão, mas somos como um grupo de atletas trabalhando juntos com o mesmo objetivo. E Paulo diz que os crentes devem trabalhar como atletas de um mesmo time, com uma mente focada no mesmo alvo, e o alvo aqui é a fé evangélica, é promover o crescimento do reino de Deus através da pregação das boas novas de salvação, para que mais discípulos se juntem a este grande exército que o Senhor tem formado. Em terceiro lugar, o crente precisa estar preparado para sofrer pela causa de Cristo. Olha os versículos 28 a 30. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois
O que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Os versos finais desse capítulo 1, meus irmãos, tornam o aspecto combativo ainda mais intenso, ainda mais evidente. Em primeiro lugar, Paulo vai nos ensinar a não temermos diante dos adversários, em que em nada estáis intimidados diante dos inimigos. Enfrente os inimigos com coragem. Não tenham medo, não se deixem intimidar pelos adversários, pelos inimigos da cruz de Cristo. Vocês serão perseguidos por causa da sua fé. Se vocês decidirem viver de modo digno do Evangelho de Cristo, isso é igual a viver piedosamente neste mundo, o que acontecerá com aqueles que querem viver piedosamente? Eles serão perseguidos, porque o mundo, assim como odiou a Cristo, também odiará os seus discípulos. Eles não podem suportar as doutrinas de Cristo, eles não podem suportar o viver de Cristo, eles não podem suportar os valores que Cristo defende e ensina à sua igreja. Por isso, cada vez mais o mundo nos odeia, cada vez mais os valores deste mundo estão contra os princípios e valores cristãos. Como é difícil ser crente no nosso tempo, como é difícil. Você não pode mais pregar sobre a submissão feminina. Eu vi um relato nesses dias de que um pastor na Bahia estava pregando em uma comunidade. Ele disse, que Jesus Cristo é maior que o Comando Vermelho. E ele foi brutalmente assassinado porque ele afirmou que Jesus Cristo é maior que o Comando Vermelho. Meus irmãos, este é o tempo. A hostilidade contra Cristo e os seus discípulos vai crescer cada vez mais. E aí nos perguntamos, estamos preparados para isso? Estamos preparados para enfrentar o inimigo? Não tenha medo quando este dia chegar. Enfrente com coragem, com a cabeça erguida, porque você luta pela causa de Cristo e em nada estáis intimidados pelo adversário, porque o que é para eles perdição, como deixar os méritos da cidadania romana para os filipenses, para nós é alvo de salvação e grande alegria tornar-se discípulos de Cristo, participantes do corpo de Cristo. Nesse último versículo nós somos lembrados, meus irmãos, que a vida cristã é uma vida de sofrimento, sim, que encontramos algumas vezes, várias vezes, adversidades, que passaremos por tribulações, mas diante disso não fiquem tristes, desanimados, deprimidos ou decepcionados, porque você precisa permanecer firme, entendendo que sofrer por causa de Cristo ou pela causa de Cristo é um grande privilégio, é uma graça, é uma dádiva. Paulo diz, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Vos foi concedida a graça de padecer por Cristo. Encare o sofrimento que por vezes lhe sobrevém como uma graça de ser participante dos sofrimentos de Cristo. A fé em Cristo vai atrair lutas, perseguições, você vai passar por momentos difíceis, sim, e você deve estar preparado para isso. Aquele que vai te dar todo o suporte em meio às lutas é o Senhor. É Deus quem vai te sustentar em meio a essas batalhas. E Paulo não estava imune a tudo isso. Olha só o que ele escreve: pois tendes o mesmo combate. Vejam, é luta, é inimigo, é adversário, é combate. A igreja precisa entender esse papel do que é a igreja militante. Ser parte do corpo de Cristo é estar em um campo de batalha, entendam isso. E Paulo diz, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Paulo sabia que ir em cada cidade evangelizando, testemunhando, pregando o evangelho e sofrendo oposição é a grande luta espiritual.
o reino dos céus avançando contra os principados e potestades, contra o dominador deste mundo tenebroso. Nós estamos em uma luta e Paulo sabia muito bem disso, mas quem o conduzia era Cristo. Cristo às vezes se apresentava impedindo que ele fosse para determinado lugar, encaminhando para outro lugar, para que ali os seus eleitos pudessem crer e formar uma igreja. Foi assim que nasceu a igreja de Filipos. Ele tensionava ir para a Ásia, mas o Espírito não o permitiu. E depois de uma visão, um varão macedônio disse: olha, passe para cá e nos ajude. Então ele entendeu que deveria partir para a Macedônia. A primeira cidade que ele chega da Europa, da região da Macedônia, é a cidade de Filipos, e ali ele prega, Lídia se converte, uma igreja se forma. E depois disso ele é preso juntamente com Silas, sofre algumas chicotadas, mas ainda assim louva ao Senhor, é liberto, o carcereiro é salvo e o reino de Deus cresce. Esse é o combate que nós precisamos estar dispostos a padecer por Cristo, o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Ralph Martin diz que os planos de Deus incluem o sofrimento das igrejas, visto que a natureza da vocação cristã recebeu o seu modelo do próprio Senhor encarnado, que sofreu e foi humilhado até a morte e morte de cruz. A vida da igreja, diz Martin, deriva daquele que exemplificou o padrão do morrer para viver. Dessa forma, não há absolutamente nada incoerente nem inconsistente no destino dos cristãos como comunidade perseguida, inserida em um mundo hostil. Enquanto muitos pregam que a glória é a insígnia de todo cristão, Paulo afirma que a marca distintiva do crente é a cruz, é o sofrimento. O sofrimento por causa do Evangelho, meus irmãos, não é acidental, mas é um privilégio, nada menos do que um dom da graça de Deus, graça de padecer por Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, Paulo nos chama para uma vida que faz sentido diante do Evangelho. Não é uma fé de palavras, mas é uma fé de ação, de atitude, é uma fé prática. Não é uma fé isolada, mas é uma fé em comunidade, em comunhão uns com os outros. Não é uma fé confortável, nem covarde, mas é uma fé corajosa que enfrenta os inimigos, os adversários de Cristo. É uma fé, meus irmãos, que implica em ser quem realmente nós dissemos que somos. De fato, professamos a fé em Cristo, precisamos viver essa fé em Cristo. Ser crente aqui, viver de modo digno, é permanecer firme mesmo quando ninguém está olhando, é caminhar junto quando tudo está difícil e não recuar mesmo quando custa caro, mesmo quando custa a nossa própria vida. Como Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Seguir a Cristo, meus irmãos, nunca foi sobre facilidade. Se você vem à igreja e se torna um cristão pensando que você vai ter uma vida fácil, você está enganado, ou te enganaram se prometeram isso quando disseram que você precisa crer em Cristo como seu Salvador. Não, você não vai ter uma vida fácil. Não espere uma vida fácil ao ter uma fé genuína em Cristo, porque a vida cristã é uma vida sim difícil, mas é uma vida confortável, porque é o Espírito Santo quem nos consola, quem nos sustenta, quem nos dá o apoio. Nessa batalha nunca estamos sós, sempre estamos acompanhados dos irmãos que lutam conosco essa batalha, mas da presença do Consolador, que é o Espírito Santo de Deus sobre nós. Seguir a Cristo nunca foi sobre facilidade, mas sim sobre fidelidade. Portanto, irmãos, avalie sua vida cristã com sinceridade. Sua rotina reflete a Cristo ou apenas a sua convivência com Ele? Você vive o Evangelho ou apenas o frequenta um domingo ou outro? Invista na unidade da igreja. Você contribui para a paz ou para promover divisões no corpo de Cristo? Você está juntando ou apenas está espalhando contendas? Reavalie a sua visão sobre o sofrimento. Você foge de qualquer desconforto espiritual ou entende que sofrer por Cristo faz parte da caminhada cristã e é uma dádiva, é uma graça padecer por Cristo? Tome a decisão concreta hoje. Volte
a sua comunhão com o Senhor, volte à sua vida devocional. Se você não tem o hábito de fazer as suas devocionais diárias, ouça a devocional que o nosso irmão Wagner coloca ali todos os dias, extremamente edificantes. Já não são breves reflexões, mas são reflexões profundas que falam ao coração. Conecte-se com Deus, use os recursos que Deus tem disponibilizado pela tecnologia, mas mantenha uma comunhão firme com o Senhor. Restaure relacionamentos no corpo de Cristo. Se há conflitos que não foram totalmente curados, sirvam com mais compromisso, se envolvam com a igreja, se envolvam com os trabalhos, não seja simplesmente um participante do culto dominical. Se envolva com o corpo de Cristo, coloque os seus dons, os dons que Deus lhe deu à disposição e serviço da igreja para que o reino cresça, para que a igreja cresça, para que a igreja seja edificada através dos dons que Deus te deu. Se envolva com o corpo de Cristo. Meus irmãos, aqui não é uma plateia, isso aqui não é um show para que você sente-se aí no banco e seja meramente um espectador. Não, Deus espera que você se envolva, que você arregace as mangas e coloque a mão no arado e trabalhe para a glória de Deus, para o crescimento do corpo de Cristo. É isso que Deus espera de nós. Se envolva com o corpo de Cristo. E assim como Paulo, meus irmãos, o meu desejo também é que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, e lutando juntos pela fé evangélica. Que Deus nos ajude. Amém.